Olá pessoal, chegou o momento da gente falar sobre brotos e germinados. Você sabe a diferença de broto e de germinado? Você sabe o que é um broto vindo de semente e um broto vindo de outra parte da planta? Isso eu vou explicar nesse vídeo e além disso, o passo a passo, como que a gente faz para fazer a brotação e a germinação na nossa casa de uma forma prática, tá? Mas antes te convido para curtir aqui o canal, seguir, ir lá no site escoladeervas.com.br, também seguir a gente por lá, tem novidades sempre no nosso blog também, se você gosta de leitura também lá tem sempre coisas novas, dicas novas. E por aqui pelo YouTube também. Então não deixe de me acompanhar por aqui, por lá e pelo Instagram, @escoladeervas, recheado de novidades, de dicas para vocês. Bom, já falei por aqui antes, se você não viu, dê uma olhada nesse vídeo que eu falo de brotação, mas de brotação de partes da planta que não são sementes. A primeira questão é essa que eu quero te falar. Existe, por exemplo, batata brotada, às vezes a gente compra até brotada, gengibre, cebola, alho, tudo isso que a gente compra às vezes brotado ou brota na nossa geladeira, não são sementes, né? Não veio da semente, a parte da planta que está brotando não é semente. Isso, a maioria desses tipos de alimentos não deve ser consumido quando em brotação. Ou seja, viu uma batata brotando, não coma, plante. Viu um alho brotando, não coma, plante. Por quê? Essas partes da planta, quando elas começam a rebrotar, então é um rebrotamento, não é um brotamento normal, elas podem produzir muitas toxinas, porque na natureza essas plantas estão tentando sobreviver. E aí elas liberam toxinas para que nenhum bicho coma. E se a gente consome, faz mal pra gente, ok? Mas fica aqui meu convite para você saber mais sobre essa parte de rebrotamento de outras partes da planta. Hoje eu vou falar de brotamento, a primeira brotação que vem de semente, então de brotos e germinados, ok? Bom, quero começar falando para você sobre germinado. O que é um germinado? Germinado vem de germinação, que vem da semente. Eu tenho aqui um grão de bico germinado. Olha, a gente fala que ele tá com o narizinho. O narizinho é a primeira raiz, a raiz principal que sai, que a gente chama de radícula. Essa raiz, quando sai, a gente consome ele como sendo um germinado, ok? Como que a gente faz para consumir essas plantas? A gente consome elas depois que elas realmente soltaram as raízes. Um ponto importante: quais tipos de alimentos a gente pode germinar? Grão de bico, lentilha, ervilha, as leguminosas, a maioria das leguminosas, né, que são aquelas plantas que formam vagem, a gente pode germinar feijão moyashi. Porque quando essa planta está germinando, quando essa semente está germinando, todo o seu poder, toda a sua potência energética e nutritiva está no seu ápice. Por quê? Ela quer realmente crescer e se desenvolver, então isso tudo está no ápice. E é muito mais nutritivo, por exemplo, você fazer um creme de grão de bico germinado, que você germinou antes e depois cozinhou, do que um grão de bico que você não germinou. Além disso, quando você passa pelo processo de germinação, você retira esses fitatos, que são fatores antinutricionais que tem, né? Por isso que a gente precisa deixar as leguminosas de molho, o arroz de molho. E aí quando você germina, você também retirou isso, porque uma parte do processo é deixar de molho, ok? A semente.
Mas não são todos os alimentos, todas as sementes que a gente pode brotar, tá? Germinar. Por quê? A germinação também pode acontecer o que acontece com as outras partes da planta, que eu falei da batata, do alho, da cebola. Pode produzir toxinas durante esse processo de germinação, se a planta quiser se defender de algo, né, da natureza. Então, só cuidado com os feijões. O único que eu indico é germinar o moyashi, porque os outros feijões, quando a gente consome eles brotados, eles podem ser tóxicos. Então não consuma, ok? Segurança, ervilha, grão de bico, lentilha, feijão moyashi. Feno-grego também é delicioso, que é um tempero, né? O feno-grego é uma especiaria, você pode comer tanto germinado quanto brotado. E aí eu já falo depois a diferença. Como que você faz para germinar algo? Bom, a germinação é um tempo diferente. Por que eu estou mostrando antes a germinação? Porque ela é um período mais curto do que a brotação, quando você vai consumir brotos, tá? Você vai fazer assim, você vai pegar um pote, um vidro, uma tigela, vai escolher as sementes, por exemplo, sementes, grãos que você tem lá no seu armário de grão de bico. Você vai deixar dentro desse pote, vai encher o pote com água, a tigela com água, e vai deixar no mínimo 8 horas essa semente lá dentro, ela hidratando, ok? Então, antes de você dormir, pega lá uma tigela, coloca algumas sementes, coloca a água para cobrir tudo, que fique mais ou menos 3 dedos, né, livres. Você vai deixar isso hidratando por mais ou menos 8 horas e no dia seguinte você vai coar essa água, tá? Cuidado com o excesso, não vai escolher uma quantidade muito grande, porque primeiro saiba se você gosta de consumir algo germinado, o sabor é diferente. E segundo, você precisa às vezes de um volume muito grande, por exemplo, de outro equipamento, peneira ou vidro, e daí se você germina numa quantidade muito grande você não tem, tá? Bom, se você deixou lá 8 horas aquela água descansando junto, a água e a semente descansando, você vai coar, jogar fora, e aí eu gosto de coar na peneira. Então você vem, joga o vidro aqui, as sementes vão ficar aqui em cima. Perceba que a gente faz, a gente faz germinado com sementes que são maiores, tá? As sementes muito miudinhas, a gente prefere fazer brotos, ok? Já dei a dica. Bom, o que você pode fazer depois disso? Você pode tanto deixar numa peneira, quanto deixar em um vidro. Você pega um vidro, deixa eu pegar um aqui. Você pode pegar um vidro, deixar as sementes aqui embaixo sem água, cobre com um papel, com uma tule, tá? Cobre ela, coloca um elástico do lado, com tule, ou então com um filtro plástico, né? Todo furadinho, ok? Tem que estar furado, isso daqui não pode estar tampado, senão vai mofar. Por que você precisa colocar uma camada aqui, um filtro? Porque você vai 2 vezes no dia, você vai lavar isso e coar, tá? Então, eu vou te explicar por este ponto. Você foi lá, coou, tirou toda a água, vai deixar descansando, pode deixar descansando, por exemplo, neste potinho, desde que quando cai a água não fique em contato com a semente, ok? Pode ser um pote mais alto. E aí 2 vezes por dia você coloca embaixo da torneira, lava e põe de volta, tá? Demora mais ou menos entre 2, depende muito do tipo de alimento que você está usando, do tipo de semente, de 2 a 3 dias, tá? Você consegue fazer isso também, além das leguminosas, com as castanhas, né? Consumir castanhas germinadas é muito legal. Castanha, a gente chama, na verdade nem é uma germinação, é um pouco antes, ela é hidratada. Então, em linha do tempo, a gente tem a hidratada, semente hidratada só.
semente germinada e depois vem o broto, tá? Bom, o que você vai fazer? Você vai ficar lavando 2 vezes por dia até você perceber que realmente formou a nossa radícula, saiu, ok? A raiz da planta. Depois disso, lava e guarda num pote. Você pode cozinhar, se você quiser. Você pode não cozinhar, você pode comer cru, porque não vai estar mais duro. Então, jogar em cima de uma salada, algo germinado. Jogar como finalização de uma sopa, também fica uma delícia. Então, você pode tanto consumir isso cru, mais germinado, ou cozido, ok? O tempo vai variar do tipo de semente que você está usando, ok? Mas a que vai demorar mais é o grão de bico, que demora às vezes 3 a 4 dias para ela germinar. Depois disso, para de fazer, guarda num pote ou consome já direto. Toma cuidado que isso não vai durar muito tempo na geladeira. E sempre observa para ver se nada rançou, tá bom? Bom, então quando a gente germina, a gente consome só a semente com um pedacinho de raiz. Quando você consome algo hidratado, uma semente hidratada, como uma castanha que você deixou só às 8 horas, como um feijão que você deixou só às 8 horas, ele não tem a raiz, tá? É um ponto antes. Então a gente tem o hidratado, o germinado e agora vem o broto. O broto, ele é diferente. Você vai consumir as folhas, a gente não vai consumir a raiz, ok? Então, qual que é a diferença? Enquanto eu faço meu germinado na água, né? Na água não, lavando, mas ele tá no ar, tá? No ar e na água. O nosso broto, ele é na terra, ok? Qualquer um dos dois, tanto o hidratado, quanto o broto, quanto o germinado, eles são deixados na cozinha. Você não precisa ter uma área de horta para fazer qualquer um deles, tá? E essa é a grande vantagem deles, porque hoje em dia é difícil de encontrar pessoas que moram em lugares, em casas, né? Tá todo mundo morando em apartamento, às vezes o apartamento não tem sacada, não é uma face voltada para o sol. Ou seja, aquelas pessoas que não têm sol em casa, que não tem como ter uma horta, o germinado e o brotado são as melhores opções para você dar uma incrementada na sua alimentação. Você vai ter mais saúde, mas também você vai ter mais sabor, porque a gente consegue fazer com as ervas os germinados, tá? Então o que você vai fazer? Para isso, o germinado, ele é bem diferente de como a gente faz um broto. Desculpa, o broto é bem diferente do jeito que a gente faz um germinado. Como que a gente vai fazer os nossos brotos? Brotos a gente chama de brotos ou baby leaves, folhas pequenininhas, porque você come folhas bebês, tá? Aqui eu tenho folhas bebês, tenho brotinhos de cebolinha. Então os brotos a gente vem e consome somente eles. Olha a quantidade que eu tenho uma quantidade muito grande de cebolinha, tá? E ela tá dentro de um potinho pequenininho. Em relação à minha horta, eu jamais, se fosse para ir para a horta, uma cebolinha para ela desenvolver, chegar à fase adulta, esse tipo de plantio, ele tá completamente errado, tá? A gente só vai plantar ele num recipiente pequeno, uma enorme quantidade de sementes, porque a gente vai consumir essas folhas jovens, tá? A gente não vai deixar ela chegar em fase adulta. E aí, eu vou mostrar depois como a gente faz a colheita, mas tenha em mente isso. O que você vai precisar? Você vai precisar fazer na terra, ok? Deixa eu pôr mais pra frente aqui. Para isso, você vai precisar de um mini vasinho, não precisa ser uma jardineira, pode ser um vasinho menor, mas quanto menor, menos você vai ter de broto para usar, tudo bem? E aí verifique se tem furo embaixo. O que eu gosto de fazer? Eu gosto de colocar no fundo do vaso, não é obrigatório, tá? E isso é uma parte bem obrigatória para quando a gente está usando o vaso para o nosso jardim,
para as plantas que vão chegar à fase adulta. Esse não vai chegar à fase adulta, mas eu gosto de usar porque faz menos lambança. Então você põe um filtro aqui, que é uma manta de drenagem. Você encontra em casa de jardinagem com uma facilidade enorme. Você corta ela do tamanho do fundo do seu vaso. E aí, o que você vai precisar? Você vai precisar da terra, tá? E das sementes. Eu tenho, por exemplo, uma semente mini de beterraba e uma semente para fazer mini brotinhos de rabanete. Você não precisa comprar necessariamente sementes que sejam de mini brotos. Esse daqui é realmente para isso, mas você consegue, por exemplo, comprar na casa de jardinagem semente de manjericão, semente de cebolinha, semente de salsinha, de rúcula, de agrião, para você fazer os seus brotinhos. Então, qual que é a diferença de lugar onde você compra a semente quando a gente está falando de germinado e quando a gente está falando de broto? O germinado, a semente ela veio do seu armário, ok? É uma semente que você usa para consumir como um alimento normalmente. A semente do broto, ela vem da casa de jardinagem. Só que o que é importante? É importante que você saiba que a escolha tem que ser uma semente ou orgânica ou como essa que eu tenho aqui, sem defensivos agrícolas pós-colheita, tá? Então, ela não utiliza nenhum produto químico após colher a semente, tá? Não posso ter química na semente para usar, tudo bem? Porque a gente vai consumir essa planta muito jovenzinha. Se de repente você tem dentro do seu armário da cozinha, na área dos temperos, alguma semente que você queira fazer um broto, você pode também, tudo bem? Não é obrigatório ser esse. É que na maioria das vezes você vai acabar comprando o pacotinho. O que você poderia fazer, por exemplo, com temperos que você tem em casa, com especiarias que são sementes de germinados, de brotos? Cominho, funcho, né? O dill, o fenogrego que eu falei. Então todos esses você consegue fazer um germinado com eles, ok? É só pegar o que tem já no armário de temperos. Bom, quando você escolheu o seu, primeiro você não vai misturar, ok? Cada recipiente vai ser um único tipo de brotos. Eu vou abrir aqui o meu de beterraba. Eu vou pegar ela porque a sementinha é um pouquinho maior, então vocês conseguem ver melhor. Olha a sementinha. Em relação às ervas, né? Por exemplo, uma semente de cebola, de alho, ela é maiorzinha. O que você vai precisar? Pega lá um substrato, uma terra que você tenha fininha, tá? Que seja mais solta. A minha, ela tá com vários gruminhos, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou dar uma soltada. É só você fazer isso. Por quê? Senão, se a semente é muito pequenininha, ela não consegue vencer a barreira da terra, porque formam esses torrões, e aí não germina, tudo bem? Então, você vai lá e solta. Se você quiser, você pode peneirar essa terra. O que você vai fazer? Vai preencher o seu vasinho com essa terra até sobrar praticamente só um dedinho, tudo bem? Vai lá, dá aquela batidinha, faz assim, ó, pra acomodar a terra, porque ela desce. E acomoda. Pode vir quase até o topo, deixando só um dedinho. Cobrir aqui, tudo bem? O que eu vou fazer agora? Eu vou colocar as sementes. Então lembra que a quantidade que eu coloco para fazer um broto é uma quantidade muito maior que eu colocaria para fazer uma horta convencional que a planta vai chegar a ser adulta.
Por exemplo, uma semente de beterraba, eu colocaria num espaço, e primeiro, não dá para ter aqui, né? E no meu canteiro, digamos que eu vou plantar direto no canteiro, a cada 20 centímetros de distância, eu coloco uma semente. Então, vou medindo 20 de 20 e colocando uma sementinha. Pode até colocar duas, você corta, você raleia uma, você escolhe quem vai ficar depois. Mas nesse caso, como a gente quer uma quantidade muito grande, como por exemplo, ó, o nossa cebolinha, a gente vai usar praticamente o pacote inteiro. E aí você vem colocando, deixa cair mesmo. Vai separando, né? Tenta não deixar tão junta umas e daí outras muito separadas. Tenta distribuir de forma igual. A semente da beterraba é muito legal, que é uma semente que tem múltiplos embriões. Geralmente, a planta só tem a semente, cada semente só tem um embrião dentro, né? Só vai nascer uma planta. Da beterraba e da manga pode nascer mais. Olha a abundância da natureza. Pronto, deixei bastante aqui, deixa eu pôr mais um pouquinho. Deste lado. Pronto, foi tudo. Aqui, olha só, vou virar só um pouquinho. Então eu tenho as sementes. Depois o que eu vou fazer? É muito simples. Essa terra mais soltinha, eu vou jogar um pouquinho em cima só para cobrir. A gente costuma falar que a quantidade de terra que a gente põe em cima de uma semente é no máximo 2 vezes o tamanho que ela tem, tá? Não mais do que isso, senão a planta não consegue vencer a terra e ela não vai dar certo, ela não vai empurrar a terra e soltar as folhas, porque a gente vai usar as folhas nesse caso. Então pronto, cobri. Perfeito, tudo coberto, não tem nenhuma semente aparecendo. Eu vou, claro, regar com um regador de uma forma cuidadosa. De preferência, se você tem um pulverizador, é a melhor opção, porque o regador às vezes empurra para baixo a semente ou então joga lá para fora. Pega um pulverizador, eu tenho um sprayzinho aqui, mas como se fosse um sprayzinho, você vai pulverizando aqui, tudo bem? Com água. Você vai deixar essa jardineirazinha onde receba uma luz indireta, tá? Não precisa ser uma luz direta. E ela vai germinar, ela vai sair da terra em mais ou menos 3 a 5 dias. Depende muito da época do ano que você está colocando, da lua, do tipo de planta. Mas o período de colheita vai demorar muito mais do que um germinado, tudo bem? Demora até praticamente 15 dias. Ou seja, essa jardineirazinha vai se desenvolver e vai formar folhas que vão ficar mais ou menos a uma altura de uns 10 a 15 centímetros. Essa é a altura de colheita de você tirar a planta. Pode ser uma rúcula, isso para as hortaliças, tá? Pode ser uma beterraba, um rabanete. Quando a gente está falando de erva, geralmente é mais baixinho, tá? A gente também usa bastante trigo, né? O trigo, a grama de gato é trigo. E você pode consumir, ela também é uma gramínea alta, ok? Então, você vai esperar essa planta desenvolver bem as folhas, não precisa ser muito, né? Porque você não vai ter uma planta adulta, senão ela começa a morrer. E pensa que durante esse tempo ela não vai receber muito sol direto, ela vai praticamente não receber. E se ela ficar muito tempo nesse estágio, ela começa a ficar muito clara, porque não tem como ela fazer fotossíntese, não tem produção de clorofila e ela morre, tudo bem? Então você vai colher aí em média em 15 dias o seu germinado, o seu broto. Pode ser um pouco antes, pode ser um pouco depois, dependendo da condição e da planta que você tem. Tudo bem? Mas é uma ótima opção para você usar quando você não tem sol na sua casa. E aí, o que você vai fazer? Você vai pegar a sua tesoura para a hora da colheita e você vai colher na altura do solo, tá? Um ponto importante,
Os nossos germinados, os nossos brotos, perdão, eles não rebrotam, tudo bem? Você cortou tudo, acabou. Aí você faz de novo um novo plantio, reutiliza a sua jardineira, o seu pote e planta de novo, tudo bem? Você não vai conseguir fazer várias colheitas. Por exemplo, uma cebolinha, quando você tem ela no jardim, você consegue colher de 4 a 5 vezes, ela vem de novo. Aqui, o que vai ter são as folhas que a gente chama de os cotilédones, que são as folhas que estavam, na verdade, dentro da semente. Tá? São as folhas que vão apresentar aqui, ou seja, essa planta não tem folha verdadeira. Sem folha verdadeira, ela não vai vir de novo, tudo bem? Então você vai lá, você pode cortar tudo de uma vez, você pode ir cortando aos poucos. O meu tinha menos porque eu já estava cortando. E aí você vai usando. Pode fazer isso então com umas ervas que ficam deliciosas. Às vezes você não tem sol na sua casa. Essa é uma opção para ter temperos sem sol. São os brotos, ou então você vai ter as mini folhinhas de rúcula, de alface, de acelga, do que você desejar, tá? Mas lembra que não fica muito tempo de plantio, tudo bem? E aí você vai ter também muito sabor, porque é o ápice de nutrientes e de sabor dessa planta. É um sabor bem gostoso, diferente, assim como é diferente do nosso germinado. Espero que você tenha gostado, que você tenha aproveitado. Te vejo em um novo vídeo. Até lá!